Boa noite, A igreja. graça e a paz do Senhor. Vamos nesse momento adorar ao nosso Deus através de cânticos espirituais. Abra o seu coração e adore ao nosso Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Novamente, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E essa é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar ao que está sentado no trono e ao poder. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao poder. Seja o louvor e a honra e a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Bom é estarmos nesse momento louvando ao Senhor. E nós iremos cantar essa canção que fala disso. Que é bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome e tendo para isso tempo para louvar
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. E para finalizarmos esse momento, nós iremos cantar mais uma canção de adoração ao nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abrir os meus olhos de espirituais, para que eu possa ver a uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E adorar a Deus, viver no seu altar. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E adorar a Deus, viver no seu altar. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da série de sermões que estamos falando sobre quem é o nosso Deus. O texto base se encontra no primeiro livro de Samuel, mas hoje nós só iremos ler o verso de número 2, onde nós nos deteremos nesta reflexão de hoje. O texto bíblico diz o seguinte: ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. E neste momento, viemos humildemente na tua presença pedir que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio para compartilhar e comunicar, Pai, as tuas verdades aos nossos corações hoje nesta noite.
Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quem é o nosso Deus? Hoje iremos refletir juntos, amada igreja, esta segunda parte deste sermão. E essa é uma pergunta que sempre nos pegamos a fazer a respeito do nosso grandioso Deus. Afinal de contas, quem realmente Ele é? Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, este vírus que tem nos levado a fazer um autoexame, a enxergar realmente a existência de um Deus grandioso, de um Deus vivo, verdadeiro, sobrenatural. E mesmo, irmãos, em meio a este caos, temos refletido a respeito da sua grandeza, temos pensado a respeito do seu grandioso amor para conosco. Aqui neste texto de Samuel, que nós acabamos de ler, Ana, ela está fazendo uma oração de louvor e de gratidão a Deus por esta bênção que ela recebeu na sua vida de conceber o seu filho Samuel. Essa é uma das orações em forma de canção mais belas que nós podemos encontrar na Bíblia, irmãos. Nós podemos ver que Ana acaba incentivando até mesmo outras pessoas, como nós podemos encontrar na Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 41. Maria, mãe de Jesus, cantando: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Vemos na oração de Ana uma mulher demonstrando todo o seu amor, exalando ali toda a sua gratidão e classificando o seu Deus com todos esses atributos e qualidades que nós temos visto e que nós continuaremos a ver hoje, nesta noite. Afinal, quem é o nosso Deus? Perdão. No domingo passado, irmãos, nós vimos que Deus é a nossa alegria em todo o tempo, seja em qualquer situação. Vimos também que Deus é quem nos fortalece nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza. É Ele quem nos põe de pé, amada igreja. Vimos também que Deus é o nosso libertador. Ele alivia o nosso fardo, uma vez que nós já estamos cansados de tudo isso que estamos passando. Às vezes sentimos oprimidos por não conseguir achar a solução do problema. Sentimos muitas vezes sobrecarregados com o peso dobrado da situação em que estamos vivendo hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, diz o salmista 46, verso 1. Afinal, quem é o nosso Deus, amada igreja? Deus, Ele é santo. No verso 2, Ana, com um coração grato, alegre, exuberante pela bênção que recebera de Deus, diz: ninguém é santo como o Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, para essas belas palavras de Ana, em sua oração de louvor a Deus, agradecida pelo milagre de conceber um filho, e também grata ao Deus da sua salvação, nós conseguimos enxergar esta mulher enaltecendo a Deus como um Deus santo. Quando nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, encontramos a palavra Kadosh, que quer dizer santo ou santidade de Deus. Esta palavra, irmãos, não descreve somente apenas o que Deus faz, mas descreve também o que Ele é em sua verdadeira essência, santo.
No Antigo Testamento, irmãos, há muitas dessas preocupações em mostrar e apresentar em todos os momentos e situações que Deus é um Deus santo, que o culto em que devemos prestar a Ele deve ser santo, que a sua nação escolhida é santa. Enfim, tudo que rodeia esta pessoa divina é sempre santo, irmãos. A essência da natureza de Deus é a sua santidade, é ser santo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o verso 11, Moisés ele proclama sobre a santidade de Deus em um cântico de louvor que ele canta a ele dizendo: quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor glorioso e temível em santidade e em esplendor, autor de grandes maravilhas. A natureza da santidade de Deus, irmãos, requer perfeição. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mateus 5:48. Ser santo, irmãos, não é viver separado de coisas erradas, mas o grande desafio é viver de maneira correta em meio às coisas erradas. Ana buscou viver de maneira correta em meio a um tempo de juízes que sempre estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ana buscou o correto, indo ao templo para pedir a Deus, e desabafou com a pessoa certa através da oração toda a sua insatisfação, toda a sua tristeza, toda a sua angústia que estava passando por não poder gerar filhos. Você também, querido, se encontra insatisfeito com alguma coisa? Está triste por algo que tenha acontecido? Ou por algo que não tenha acontecido em sua vida? Então, amados irmãos, assim como Ana, que vivia em um tempo onde as pessoas sempre faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e hoje não está diferente, ela foi perfeita nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas ações, escolhendo o local certo, a hora certa, e conversando com a pessoa certa através da oração. Sede santos, como o Senhor é santo. Levíticos 11:14. Afinal, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, amada igreja, Ele é único. No verso 2, Ana continua alegremente orando este louvor de agradecimento ao Deus único, dizendo: não há outro além de ti. Ana, queridos, aqui neste verso faz uma declaração afirmando que Deus é único, pois ela sabia em seu coração que o seu Deus já havia feito no decorrer da história do seu povo, como fez em Abraão, Isaac, Jacó, e que nenhum outro poderia fazer por ela como ele já estava fazendo. Deus é único, irmãos, porque ele é indivisível. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, Moisés diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. Deus, amada igreja, não se divide. E ele não é constituído por partes ou em partes. Ele é único. Deus não é como nós, igreja, composto de matéria. É por isso, irmãos, que nós dizemos que não há outro Deus além do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, queridos, que há somente um Deus. É nesse Deus da Bíblia, a Bíblia Sagrada, que nós confiamos e pendemos a nossa fé por toda a eternidade. Neste tempo em que Ana, esposa de Elcana, viveu, na grande maioria das vezes, as pessoas sofriam o pesar da mão de Deus sobre suas vidas por causa da desobediência e da idolatria. Mas Ana não escolheu nenhum e nem outro.
preferiu continuar crendo no Deus único, vivo e verdadeiro, para que pudesse atender o seu pedido. Ou não. Que seja feita a vontade de Deus. Deus tem sido, queridos, único para você também? Ou você tem erguido outros deuses que têm tomado o lugar do Deus único em sua vida? Afinal, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, amada igreja, ele é inabalável. Ainda no verso 2, Ana, alegremente, na sua oração de louvor a Deus, diz: não há rocha como o nosso Deus. E o salmista bem diz, quando escreve o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Com isso, irmãos, os que estão firmes na rocha, que é Cristo, mesmo passando pelas tempestades da vida, elas não serão capazes de abalar as nossas emoções a ponto de querermos tirar a nossa própria vida. Elas não serão capazes de abalar a nossa fé a ponto de enfraquecermos espiritualmente, abandonarmos o barco com Cristo, apostatando a nossa fé. Deus é frequentemente, querido, descrito como uma rocha inabalável em várias partes da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Como podemos ver no segundo livro de Samuel, capítulo 22, o verso 2, diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Salmos 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, em quem encontro proteção. Salmo 62, o verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha salvação, a minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Deus é tanto nosso refúgio, como fortaleza e alicerce em tempos de tribulação, igreja, como também a nossa única esperança de salvação. Quando um dia tudo isso acabar, em Deus, queridos, nos refugiamos. Em Deus, renovamos as nossas forças. Em Deus, Ele nos defende. Em Deus, temos segurança e estabilidade. Em Deus, permanecemos para sempre com Ele na eternidade. Tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, amada igreja, é a minha alegria. Deus é a minha força. Deus é o meu libertador. Deus é santo. Deus é único. Deus é inabalável. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém.